de estar com vocês. O tema dessa aula hoje. Travou o Esse é teu o. vídeo, Marden. Beleza, eu estou por conta da extensão. Vou cortar aqui. Então, o tema dessa aula é sobre desmame e extubação. Então, é uma aula aberta, baseada em perguntas diretas, tá bom? Eu joguei aqui nas mensagens os principais temas, entendeu, que vão ser discutidos. Se você ainda tiver alguma dúvida ou se a sua pergunta não for contemplada dentro desses principais temas aqui, por favor, ali já pode deixar nos comentários e na hora da apresentação você pode ficar à vontade ali para interromper, tá bom? A gente tentou contemplar as principais perguntas, a gente percebe na rotina diária ali que a gente tem algumas dúvidas, os alunos principalmente, a gente está aqui com profissionais, alunos, e a gente tem um pouco de dúvida ainda sobre alguns conteúdos e, à luz da ciência, a gente quer tentar sanar ali as principais dúvidas e alguma ainda deixá-las, porque desmame e extubação é um conteúdo ali que basicamente ainda tem muitos gargalos, ainda tem muitas ainda colocações e ainda muita coisa a se discutir, tá bom? Apresentando aqui os meninos, tá? Eles são do quinto semestre, do quinto ano aqui da UEPA, tá bom? São do quinto ano ali, o último semestre, se formam ali já em janeiro agora, do próximo ano. Estão passando pelo estágio de terapia intensiva, estão vivenciando ali essa proposta de desmama-extubação e eles terão o prazer de compartilhar com vocês ali o conhecimento, tá bom? Eu vou sair de cena aqui agora, vou deixar ali o conteúdo com eles. Fique à vontade. Olá pessoal, boa noite. Vocês poderiam só me dizer se o áudio está tudo ok? Tranquilo, Gabriel. Tudo certo, Gustavo. Gabriel, Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Primeiramente, boa noite novamente. Nós somos acadêmicos, como o professor Marco falou, do quinto ano de fisioterapia da UEPA, cursando o 10º semestre. E o nosso tema é intitulado sobre desmame e extubação. Essa aula, essa apresentação faz parte do nosso estágio em unidade de terapia intensiva adulto. E nós vamos começar a partir de agora. Bom, inicialmente, a gente tem que levar em consideração a diferença entre alguns termos para a gente definitivamente diferenciar o que seria o sucesso entre desmame e o que seria sucesso entre extubação. Bom, o desmame ele é um processo de transição da ventilação artificial para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva por um tempo superior a 24 horas. Basicamente, o desmame seria um processo de teste, no qual seria importante e imprescindível para saber se o paciente tem a capacidade ventilatória, se a capacidade ventilatória do paciente ela é suficiente para manter ou até mesmo para suprir as demandas e necessidades metabólicas que ele requer. Então, como bem falei, é um processo, e dentro desse processo tem umas certas etapas que vão ser explicadas posteriormente. Bom, já, já a questão da extubação, acho que o nome é um pouquinho bem sugestivo, vai ser a retirada da viária artificial. Meu Deus, está travando aqui. Desculpa, a gente deu um bugzão aqui no notebook. o áudio tá normal aqui, tá, Gustavo? Bom, já o processo de extubação, Deu uma cortada no teu áudio, Gustavo. Tá bloqueado o teu áudio. falou, aberto. Alô?
Tá conseguindo escutar? Vamos lá, Gustavo. A gente está te Estamos ouvindo escutando, aqui. Gustavo. Alguém pode dar Gustavo, retorno se dá para ouvir o áudio? Tá Porque tudo Tô te ouvindo normal, bem. tudo normal. Tá, já a extubação. Oi, tá, beleza. Já a extubação seria retirada da via aérea artificial. E a decanulação está mais relacionada a pacientes que estão com processo de traqueostomia, ou seja, seria a retirada da traqueostomia em si. Bom, e como eu falei inicialmente, deixa eu passar aqui. Como eu falei inicialmente, é um processo, né? Então, basicamente nessa imagem nós vamos ter aqui alguns estágios que ocorrem em um paciente que vai passar por esse processo de desmame. Então, nessa primeira imagem, a gente pode ver que o estágio 1 está relacionado ao tratamento da Meu insuficiência amigo, respiratória. Ou tá. seja, a partir do momento que o paciente dá admissão à unidade de terapia intensiva para o processo de monitoramento e afins, inicialmente, a primeira etapa que tem que ser feita é o processo de tratamento da insuficiência respiratória ou até mesmo da disfunção da patologia que levou o paciente a requerer a ventilação mecânica. Posteriormente a isso, a equipe médica, ou até mesmo a equipe multi, vai começar a suspeitar que o desmame ele pode ser possível a partir da avaliação do paciente, dos parâmetros neurológicos, hemodinâmicos e afins. E a parte 03, digamos assim, o estágio 03 desse processo de desmame está relacionado à avaliação da prontidão para o desmame. Ou seja, a partir daqui, a gente começa a fazer testes diários de medidas fisiológicas para verificar se o paciente realmente está apto a fazer o processo de desmame. Esses testes são basicamente indicativos, preditivos, para verificar se o paciente realmente consegue suportar alguns testes que vão ser mencionados posteriormente pelos nossos amigos. E a etapa 04, basicamente, seria o teste de ventilação espontânea, o TRE, que avalia a capacidade do paciente em respirar espontaneamente. Subsequentemente a isso, tem o processo de extubação, que é a retirada do tubo. E, se caso tiver algum problema, o artigo que eu encontrei está dizendo aqui o processo de 03 como uma possível reintubação. Ou seja, a gente começa a perceber que esses estágios, eles vão desde a admissão, principalmente nessa fase inicial, é quando o paciente requer mais uma demanda ventilatória da máquina. Ou seja, os módulos VCV e o PCV. E a partir do momento que ele vai dando do processo dos estágios, é que vai, assim, o paciente vai começar a interagir com a máquina e possivelmente passar para os módulos que ele consegue ter uma independência maior, que no caso é o módulo de PSV. E posteriormente nesse processo de desmame, o teste de TRE e até mesmo a extubação. Ou seja, o paciente inicialmente requer uma modalidade de suporte ventilatório para poder, de certa forma, ter essa independência e passar pelo teste de TRE. Tá. Mas o que caracterizaria um sucesso do desmame? O sucesso do desmame estaria relacionado quando o paciente tem uma manutenção da ventilação espontânea durante pelo menos 48 horas após a interrupção da ventilação artificial. Ou seja, o paciente ele teve a interrupção da ventilação e a partir disso, depois de 48 horas, ele conseguiu se manter estável nos parâmetros. Então, a gente teve um sucesso do desmame. O fracasso do desmame estaria relacionado com o paciente que não toleraria o TRE, ou seja, o paciente ele não conseguiu suportar a ventilação espontânea e teve que receber novamente o suporte ventilatório. Então, isso estaria caracterizando o fracasso do suporte do TRE. E o sucesso da extubação seria o paciente que não é intubado durante as 48 horas. Ou seja, o paciente passou pelo teste de TRE, ele conseguiu suportar todos os testes e aí ele não precisou de demanda ventilatória novamente. Então ele não foi reintubado, então consequentemente nós tivemos o sucesso da extubação. E aqui, esse quadro, ele mostra basicamente alguns índices fisiológicos que predizem o sucesso
o fracasso do desmame, por exemplo. A capacidade vital do paciente, o volume corrente, a pressão expiratória máxima, PI max, a ventilação voluntária máxima. Então, todos esses índices eles vão de certa forma, predizer, ou seja, eles vão dar o suporte para a gente para verificar se o paciente realmente ele não passou no desmame ou até mesmo teve um fracasso desses parâmetros. Tá. Em relação ao tipo de desmames, o tipo de desmames vão estar relacionados diretamente com a quantidade de teste de respiração espontânea que o paciente for submetido. Então, digamos assim, ele pode ser dividido em 3, e aí o desmame simples estaria relacionado ao grupo de pacientes que, de certa forma, passaram de primeira no primeiro teste de TRE, ou seja, ele, ele precisou apenas de um teste de respiração espontânea e posteriormente a isso ele teve avaliação para poder ser estubado. O desmame difícil estaria relacionado aos pacientes que precisariam até de 3 ou até mesmo 7 dias após o primeiro teste. Ele fez 3 testes, até mesmo passou depois do primeiro teste, ele passou 7 dias para receber outro teste novamente. Então, isso estaria caracterizado como desmame difícil. O desmame prolongado, ele estaria relacionado com o grupo de pacientes que precisariam de 3 ou até mesmo de mais de 3 testes ou até mesmo 7 dias após o primeiro teste. Então, a gente poderia estar caracterizando esse desmame como desmame prolongado. Em relação à causa da falha de extubação, a gente pode levar em consideração que a insuficiência respiratória aguda, após a extubação, ela ocorre em 10 a 20% dos pacientes que atendem a todos os critérios de desmame e realizam com sucesso um teste de respiração espontânea, que pode exigir intubação imediata. Ou seja, apesar dos pacientes alguns pacientes conseguirem passar no teste de TRE, alguns deles ainda assim eles podem necessitar da intubação de emergência. Ou seja, isso estaria relacionado com a falha do desmame, até mesmo com a falha do TRE. E a reintubação, ela está geralmente relacionada com alguns fatores que eu listei aqui para ficar mais visível. Por exemplo, a insuficiência das vias aéreas, ou seja, o paciente que tem muita secreção, que não tem uma tosse eficaz, ele não consegue ter força suficiente para a proteção das vias aéreas, e até mesmo obstrução das vias aéreas por secreção, enfim. Outro tópico está relacionado à falência do desmame, ou seja, o paciente que teve uma insuficiência respiratória primária, ou até mesmo uma síndrome coronariana aguda, alguma deficiência neurológica, ou seja, o nível de consciência dele teve uma queda. O paciente que depois que ele passou pelo teste de TRE, ele teve o início de uma nova sepse, ou até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva. Esse paciente ele vai exigir, no caso, uma reintubação novamente, devido a essas questões que a gente está passando. E até mesmo por questões de complicações cirúrgicas, por exemplo, muito sangramento, muito vazamentos anastômicos, por exemplo, no caso de fístulas. Então, é imperativo postular que a ventilação mecânica prolongada, ela causa, apesar dela ser necessária para suportar a vida do paciente naquele período crítico que ele está passando, ela também traz malefícios. Por exemplo, a ventilação mecânica por longos períodos, ela causa um aumento da incidência de pneumonia associada ao ventilador mecânico, exatamente por o paciente ficar suscetível a, de certa forma, não proteger necessariamente a via aérea. Internações mais longas na unidade de terapia intensiva e no hospital. Ou seja, quanto maior o tempo que o paciente ficar internado sob assistência da ventilação mecânica, ele tem maior índice de mortalidade. E até mesmo o próprio tubo na via aérea do paciente, digamos que ele vai favorecer a produção de secreções exatamente pela a inatividade meu Deus, me esqueci. A inatividade da proteção da via aérea. Então, tudo isso pode aumentar a mortalidade do paciente, ainda que esteja no hospital.
Uma adenda aqui rapidola, Gustavo, a galera que está aqui na reunião, é o seguinte, gente, todo mundo me ouvindo aí, né? É normal, tá, gente, ter um percentual de taxa de falha de extubação. E também é anormal, ali, olha, escute bem essa frase, é anormal um hospital que tem protocolo de extubação e utilização de traqueostomia utilizar como meta 100% ali de todos os pacientes tubaram com sucesso. Isso não existe, tá bom? Então, ó, se no seu hospital, seu coordenador, seu chefe, coloca lá que o alvo do protocolo de desmame e extubação é alcançar 100%, esse número é totalmente equivocado. Por quê? É o que está nesse slide anterior. Se você busca ali 100% de taxa de sucesso de extubação, todos os pacientes extubados corretamente, garantido sucesso após 48 horas, ali estão todos bem, possivelmente você está dentro de uma equipe muito cautelosa, entendeu? Aquela equipe que só estuba aquele paciente que vai realmente dar certo. Ele preenche todos os critérios, isso duvidar foi feito inúmeros preditivos com ele. Já o oposto, aquela equipe muito afoita, que não espera o tempo hábil e ultrapassa todos os testes, todos os preditivos, todos os passos iniciais ali que o paciente deve ultrapassar, aumenta a taxa de falha. A primeira aumenta a taxa de traqueostomia e a segunda aumenta a taxa de falha. Então, esses 20%, gente, é o valor normal, ou seja, de a cada 10 pacientes, 1 ou 2 pacientes irá falhar ali o ato da extubação. Isso não é anormal, tá, gente? Então, isso ocorre. Ruim ultrapassa 30% de falha, a equipe deve estar errando algum passo. Está tendo 100% de sucesso. Eu sempre pergunto, a próxima pergunta é, qual a tua taxa de traqueostomia na tua unidade? Não, a taxa de traqueostomia é 40%, está muito alto, entendeu? A equipe está muito conservadora no desmame, alguma coisa está acontecendo, usando muita sedação, o paciente ficando muito tempo em modo controlado, a equipe está utilizando preditores como divisor de águas, isso não existe, entendeu? Então, muito cuidado com isso na sua unidade, tá bom? Utilize o que está na literatura. 20%, tudo ok, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa colocação aí, fique à vontade. Marden, posso dar uma contribuição? Com certeza, querido. Gente, assim, o professor Marden tocou num assunto muito importante, né? Por muito tempo eu tive que acompanhar indicadores e uma das coisas que me chamavam a atenção é esse resultado de 100% de sucesso. Primeira dúvida que o professor Marden aí levantou foi a porcentagem, né, o percentual de traqueostomia. A primeira coisa que vinha na minha cabeça era quantas extubações tiveram. Então, às vezes, você teve lá pacientes na sua UTI, teve um exemplo, né? Teve no mês lá 8 pacientes em ventilação. Aí foi 100% de sucesso, mas dos 8 só estubartes 1. Então não adianta muito, né? Então, assim, é aquela coisa, às vezes o excesso de cautela acaba gerando um falso resultado se a gente mirar só no sucesso da extubação, né? Então eu prefiro 1000 vezes extubar 10 pacientes no mês e errar em 2. Pode continuar, Gustavo. Obrigado. Beleza, então, pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui à apresentação, nós vamos falar agora um pouco sobre preditivos pré-extubação. Então, eu dividi aqui um pequeno sumário em algumas perguntas e como a gente vai destrinchar essa parte dos preditivos. Primeira pergunta seria: quais condições clínicas que indicam que a gente pode iniciar o desmame com o paciente? Seguido de outra pergunta que se correlaciona é como identificar o paciente apto, quando o paciente está apto para iniciar o desmame. Seguindo de os índices preditivos, eles vão ser usados para todos os pacientes, é preciso usar
todos os preditivos que nós temos na literatura para todos os pacientes e também vamos falar um pouco sobre as formas de realizar o teste de respiração espontânea. Pode passar, Gustavo. Primeiramente, quais as condições clínicas que indicam o início do desmame? Quando a gente pode iniciar o desmame do paciente? Primeiro que, como o professor já comentou com a gente, o desmame a gente inicia logo na admissão do paciente, quando o paciente entra na ventilação mecânica. Mas, vamos dizer, de forma literal, a gente vai iniciar o desmame, o processo de chegar ao ponto de extubar o paciente, avaliando a condição clínica geral do paciente. Primeiro, a gente vai avaliar a causa da falência respiratória do paciente, a patologia base do paciente, se ele foi a falência respiratória por uma pneumonia, se já está resolvida ou se já está controlada. A gente avalia e dá o checklist de ok para esse paciente se ele estiver com a falência respiratória resolvida e controlada. Seguido de avaliando como está a PaO2 do paciente, ou a relação PaO2. Eu só vou terminar a minha parte aqui, Walter, tu complementa a tua fala, tá? Por favor, só para não travar aqui. Resolveu a causa da falência respiratória, controlou. Ok, esse paciente já passou em uma primeira avaliação, vamos dizer assim. Vamos avaliar a PaO2 do paciente, está igual ou acima de 60, ou a relação PaO2 pela FiO2 do paciente está dando acima de 200, está chegando a 300, esse paciente está ok. Como tá os parâmetros ventilatórios desse paciente? Ele está em PSV, está em modo espontâneo? O suporte que ele está tendo do ventilador está muito alto? Não, está baixo. Tá? A PIP não passa de 5, o suporte dele não está passando de 8 centímetros de água, então esse paciente está evoluindo bem para um possível desmame, para um possível TRE e, em seguida, uma extubação. Esse paciente está hemodinamicamente estável, ele tem uma boa perfusão, mesmo ele estando ainda com alguma droga ali, uma nora, mesmo que em dose baixa, essa droga tem que estar em dose baixa, pelo menos, ou sem droga, ele tem ausência ali de uma insuficiência cardíaca, ou não tem histórico de uma arritmia que repercutiu significativamente na hemodinâmica desse paciente, dá ok também para esse paciente. Como está o drive respiratório desse paciente? Está efetivo? Ele está conseguindo iniciar os esforços respiratórios dele? Avaliar também o balanço hídrico desse paciente, um balanço muito positivado. O paciente às vezes está muito encharcado, ele pode ter um edema pulmonar, pode diminuir ali a complacência do sistema respiratório dele e prejudicar a efetividade da respiração dele. Então, ele pode possivelmente falhar no desmame, falhar na extubação. Então, o balanço hídrico zerado ou pouco negativo nas últimas 24 horas que a gente avalia esse paciente é o adequado para a gente dar o ok para esse paciente. Como está o equilíbrio ácido básico desse paciente? Esse paciente está acidótico, a acidose dele é respiratória, vamos corrigir antes de fazer esse desmame. O paciente está agendado, já tem prioridade para fazer um transporte para exame, ele vai para alguma cirurgia que ele vai fazer anestesia ou algo assim, vamos esperar ele fazer essa cirurgia, esse outro procedimento, 24 horas e reavaliar ele para a gente dar prosseguimento a esse desmame, ver se o paciente está apresentando uma boa condição clínica para iniciar esse processo de extubação. Pode passar, Davi. E como a gente identifica se o paciente já tá apto para iniciar o desmame? Primeiro, a gente verifica se ele está pronto para o desmame. Então, o que a gente vai avaliar? Na primeira tabelinha à esquerda, a gente vai verificar novamente se a falência respiratória dele, a causa já foi resolvida, está controlada. Se o nível de consciência dele está bom, aqui ele pontua, o artigo pontua acima de 8, igual ou acima de 8. Mas há algumas exceções em que a causa de uma possível falha de extubação ou a causa da falência respiratória dele não esteja diretamente ligada com o nível de consciência, esse nível de consciência pode variar para menor que 8 algumas vezes, mas é exceção à regra. Como está o drive respiratório desse paciente? Está bom? A relação PaO2 e FiO2 está acima de 200, ele está hemodinamicamente estável, então quer dizer que esse paciente está pronto para a gente iniciar o desmame dele. Se ele está pronto para iniciar o desmame, agora ver se ele está pronto para o teste de TRE, para o teste de respiração espontânea.
Então a gente avalia o que já foi avaliado, tá ok? Vamos ver agora se esse paciente ele tem proteção das vias aéreas, ele tem tosse, se a saturação dele está acima de 90%, mesmo usando uma FO2 até no máximo de 40%. Esse paciente está normopneu? Não, ele está taquipneico, ele está acima de 35 batimentos por minuto. Opa, então vamos esperar esse paciente normalizar, vamos ver o que está acontecendo. Mas se estiver ok, vamos partir para analisar a PIP. Esse paciente está com um suporte muito grande? Não, a PIP não passa de 8, tá ok. Aí a gente pode aplicar índice. Nesse segundo quadrinho aqui do meio, tá aqui é o índice de respiração rápida e superficial, onde a gente faz a relação da frequência respiratória pelo volume corrente do paciente em litros. E se ele pontua abaixo de 105, o resultado para esse índice dele está ok. Então, ele está preparado para um teste de respiração espontânea. E como a gente vai saber se ele está pronto para a extubação? Quando a gente somar tudo que a gente já avaliou lá no desmame, no TRE, e a gente vai aplicar o TRE, independente da sua forma de avaliar, seja pelo tubo T, seja pelo modo PSV. Se esse paciente conseguir passar pelo teste ali por pelo menos 30 minutos, né, o teste pode variar até 120 minutos, mas em geral a maioria dos pacientes tem um bom resultado com 30 minutos, esse paciente está preparado para ser estubado na maioria das vezes. Pode passar, Davi. Quando a gente fala dos índices preditivos, a gente pensa que é um checklist de tudo que a gente tem que avaliar no paciente, mas não, os preditivos eles não são usados para todos os pacientes. Geralmente a gente usa índice preditivo quando o paciente está num desmame prolongado ou a patologia base desse paciente é um pouco mais complexa e a gente tenta de alguma forma, quando está em dúvida, usar o máximo de índices possíveis que nos dê o conforto de estubar esse paciente. Então, eu trouxe alguns de variáveis de preditivos que a gente pode avaliar no paciente. Primeiro seria o volume minuto. O volume minuto do paciente não passa de 10 litros, ele tá com o volume minuto muito ok. Se esse volume minuto estiver muito alto, acima de 15 litros, quer dizer que esse paciente está com uma demanda muito alta, seja por uma acidose, por um choque séptico, algo assim, mas ele está com uma demanda muito alta. Então, é melhor esperar avaliar ele outra hora, para ver se ele se encaixa mais tarde nesse preditivo. A força inspiratória negativa dele, o fim, a gente consegue avaliar pelo ventilador, se ele está com uma força muscular, principalmente diafragmática boa. Geralmente a gente dá-lhe um corte de menos 30 centímetros de água, seja na força expiratória negativa ou na pressão máxima inspiratória. Quando dá esse valor de menos 30, menos 40, quer dizer que o paciente vai conseguir ter capacidade para a demanda que o sistema respiratório dele dá para ele. Então, quando o resultado dá abaixo de 20, dá menos 15, menos 10, esse paciente possivelmente está com uma fraqueza muscular significativa e ele não vai conseguir suportar a demanda do sistema respiratório dele. A P01, geralmente, a gente avalia até 0,3 no máximo, o paciente está ok também. O CROP, que é um outro índice que avalia a complacência do paciente, a frequência respiratória, a oxigenação, entre outros pontos que a gente pode fazer também. Se pontuar até 13, esse paciente está ok para o checklist também para a gente prosseguir com o desmame dele. A frequência respiratória, esse paciente não pode avaliar se o paciente está taquipneico, se ele não está bradipneico também, a frequência respiratória dele precisa estar basicamente normal ali, o volume corrente dele, ali se ele está conseguindo manter 6 ml por quilo, o índice frequência por volume corrente, a de respiração rápida e superficial, se ele pontua menos de 105, está ok. Outro índice também, algumas vezes muito usado, é o IV, quando ele pontua acima de 25 ml por centímetro de água, ele está ok também para prosseguir para uma possível extubação com uma menor taxa de falha possível para esse paciente. Pode passar, Davi. E aí, então, a gente chega no teste de respiração espontânea. Para iniciar o teste, a gente precisa saber como é que ele é feito, a duração que a gente precisa fazer com o paciente. Geralmente, a maioria dos pacientes, a gente consegue obter um bom resultado do teste e confiável do teste nos 30 minutos
do teste, mas alguns pacientes mais complexos, que a gente precisa de vamos dizer, de um espaço de confiança a mais, a gente pode fazer 60 minutos até 2 horas do TRE. Existem algumas formas de fazer esse TRE. O TRE em tubo T é um método mais simples, que impõe uma carga de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, real ao paciente. Então, ele não vai ter suporte do ventilador, ele não vai ter pressão, não vai ter PIP, a gente não vai conseguir analisar a ventilação dele pelo ventilador, porque ele vai estar fora do ventilador, conectado apenas no tubo T. Ele vai ter auxílio apenas do oxigênio, da oxigenoterapia e a válvula de exalação no paciente. A gente vai avaliar ele durante 30 minutos, como ele responde ali ao teste. O outro modo de fazer é a ventilação de suporte de pressão pelo PSV. Nesse caso, a gente usa o ventilador, porém a gente usa o mais baixo dos níveis da pressão e da PIP que a gente conseguir. Então, o ideal é que seja até 8, não passe de 8 a pressão de suporte para esse paciente, a PIP não passe de 5. E quanto menor esse suporte, esse apoio que a gente dá ao paciente, mais fidedigno esse teste vai ser usando o modo PSV. Nós temos o Flow Bypass, que ele usa apenas o fluxo de base do ventilador. Aqui não tem suporte, entre aspas, não tem PIP, mas não sei se todos os ventiladores, mas a maioria dos ventiladores, ele não consegue, pelo menos, manter o fluxo de base sem que tenha uma PIP ali, mesmo que esteja escondida, mesmo que a gente zere a PIP, possivelmente vai ter uma PIP ali de 1, 2, para ele conseguir manter esse fluxo de base. E também nós temos a pressão positiva contínua nas vias aéreas, modo CPAP, onde a gente zera o suporte e mantém ali só a PIP, no máximo 5. Giovanni, qual desses 4 seria o melhor? Bom, há uma discussão aí há décadas, provavelmente anos à frente vai ter, entre qual seria a melhor opção entre o tubo T e o PSV. Hoje em dia, pelo que eu vi na literatura e os artigos, a maioria usa o PSV. Porém, é preciso ter uma expertise a mais usando esse modo. É porque ele pode falsear o teste modo PSV, já que o ventilador está dando um certo apoio para o paciente. Então, a gente não está, de fato, avaliando o drive ventilatório do paciente ali no teste de forma real, ao contrário do tubo T, que a gente não dá suporte ao paciente, não dá nenhum tipo de apoio e deixa ele fazendo o teste apenas ali com o oxigênio. Nesses dois casos, o colega mais à frente vai explicar melhor, mas na literatura não há diferença significativa entre os dois, seja em desmame simples, seja em desmame mais prolongado. Mas eu encontrei que, dependendo do que tu quer com o paciente, entre o que tu escolher, se tu quiser o tubo T, ele exige um pouco mais do paciente, principalmente em casos mais complexos. Então, tu espera o paciente ter uma condição clínica mais estável, então tu prolonga, nem que seja por horas ou uns dias a mais, para ter segurança para fazer o teste em tubo T com o paciente, ou tu assume um risco um pouco, vamos dizer, mais alto, fazendo o teste em PSV com o paciente, onde eu não prolongo o desmame, mas também eu não tenho, vamos dizer, o teste real do paciente, porque eu estou dando um apoio pelo ventilador do paciente. Então tem essa briga aí entre esses dois. Mas na literatura, que se for para opinar sobre algum, que seja o que o fisioterapeuta tem mais expertise em fazer, o que a equipe multi ali mais faz dentro do hospital, mais tempo fazendo, para não correr riscos desnecessários para aquele paciente. Pode passar, Davi. Independente do teste, do modo que tu for usar o teste de respiração espontânea, tu tem que estar monitorando o paciente nos sinais de intolerância dele. Então, o paciente tem que manter um bom drive respiratório, um bom padrão respiratório, uma troca gasosa efetiva, estabilidade hemodinâmica e tem que apresentar conforto durante o teste. Se tu notar que o paciente está com uma frequência respiratória alta quando começou o teste, ele está se incomodando, ele está desconfortável, a saturação arterial dele baixou, a troca gasosa está deficiente, ele não está sendo efetivo, frequência cardíaca acima de 140 ficou muito alta, ele tem uma hipotensão, ou sobe muito a pressão dele, alguns sinais e sintomas, às vezes, de agitação, o paciente sua muito, há rebaixamento do nível de consciência, quer dizer que o paciente não está pronto para aquele TRE, ele está desconfortável, ele está intolerante
ao teste que tu está fazendo com ele. Então, notou isso, pausa o teste, volta o paciente para o ventilador, para o modo que ele estava, e depois de 12, 24 horas depois, repita o TRE, avaliando o paciente tudo novamente. Pode passar, Davi? Giovanni, tem mais alguma coisa que a gente possa avaliar? Tem sim, mas nem em todos os pacientes. Avaliação da permeabilidade das vias aéreas. Geralmente a gente usa o Koflik Test, que esse teste ele não é para ser usado em todos os pacientes. É um teste que a gente vai desinsuflar o COF depois de fazer uma aspiração, uma higiene ali das vias aéreas superiores do paciente, para que a secreção ela não desloque para as vias aéreas inferiores. Então a gente desinsufla o COF, vê pelo ventilador se ele vai ter vazamento. Lembrando que o paciente tem que estar em modo VCV quando a gente faz esse teste. A gente desinsufla o COF, vê se o volume inspiratório vai ter uma diferença quando há o vazamento de 10 a 15%. Quer dizer que esse paciente que pode ser estubado de acordo com já as outras avaliações feitas. Se não houver vazamento, a recomendação é que prescrevam o corticóide para esse paciente, de 4 a 6 horas depois, estube o paciente sem repetir o teste. Se repetir o teste, né, o efeito do medicamento vai falsear o teste novamente, vai prolongar ainda mais a extubação do paciente. Pode passar, Davi? E no caso, Giovanni, se eu não tiver segurança, avaliei o paciente, a condição clínica dele, a patologia de base, avaliei o drive ventilatório dele, mas eu não estou confiante ainda que é o momento certo para estubar. Pode usar de índices. Eu achei esse aqui bem interessante, ele é de 2019, é o Express. Ele pontua algumas variáveis do paciente e vai pontuando e dando score. O primeiro, o verdinho lá em cima, ele pontua o índice de respiração rápida superficial, né, a frequência respiratória pelo volume corrente, vê a pontuação e dá aqui o número correspondente a ele. A mesma coisa para a complacência dinâmica do paciente, para a mecânica ventilatória do paciente, o drive respiratório dele. Como está o nível de consciência desse paciente? Também pontua. Tem um app, eu não sabia dessa calculadora, estou sabendo agora. Também a musculatura periférica desse paciente, como está a força dele? Vamos avaliar o MRC. Hematócritos, um dos principais responsáveis ali por transporte de oxigênio, como o paciente está no momento. Aqui a creatinina dele, né, o sistema renal dele, como está respondendo naquele momento. Se ele tem alguma comorbidade neurológica já pregressa, também vai pontuar nesse índice. Esse índice ele tem uma boa, vamos dizer, relevância clínica para os fisioterapeutas em UTI, onde se esse índice o paciente pontuar menor que 44 pontos, ele tem uma probabilidade de sucesso muito baixa da extubação. Caso ele pontue a 45 ou 58, ele tem uma intermediária probabilidade de sucesso na extubação. Se esse paciente pontuar acima de 59 pontos, ele tem uma muito boa chance de a extubação dele ser um sucesso. Nesse caso, como eu falei, esse índice os índices não são para usar para todo mundo, geralmente são casos mais complexos, em que o paciente está em um desmaio prolongado, que o fisio em questão tem alguma dúvida, ele pode usar junto com a avaliação dele. Pode passar, Davi? Aqui mais um resuminho para ir fechando a explicação. Aqui é uma guideline da Sociedade de Anestesia e Medicina Intensiva da França, de 2019, se não me engano. Eles recomendam que o teste de respiração espontânea deve ser feito, independente do caso do paciente, ele tem que ser feito. Tem uma forte concordância para diminuir o risco de falha de extubação. Porém, o TRL é inadequado para tu considerar ele como o único capaz de detectar a falha de extubação. Então, é recomendado que tu faça o TRE, mas não só ele. Avalie também se o paciente tem uma tosse eficaz, se ele está com muita secreção, está precisando aspirar ele 2, 3 vezes a cada 2, 3 horas, esse paciente está muito secretivo. Se ele tem algum distúrbio de deglutição, se ele tem algum rebaixamento de consciência, alteração de consciência,
Avalie esses outros tópicos junto com o TRE para ter maior segurança na intubação do paciente e menor chance de falha. Pode passar, Davi. Para finalizar aqui essa parte, um breve resumo de novo, é a mesma tabela lá do começo, só que em português agora. O paciente está pronto para desmame quando eu tenho a causa de falência respiratória dele resolvida, um bom nível de consciência, a presença de um drive bom respiratório, a relação PaO2 a FiO2 mais de 200, estabilidade hemodinâmica, pronto para o desmame, está pronto para o TRE, vamos avaliar mais. Capaz de tossir, saturação acima de 90, com um FiO2 até 40%, frequência respiratória boa, PIP boa, o índice de respiração rápida e superficial está boa, então ele está pronto para o TRE. Está pronto para a extubação, vamos fazer o TRE e ver se ele tem sucesso. Se tiver sucesso, extuba, se não tiver, espera aí 12, 24 horas para reavaliar o paciente e ver se tem sucesso na extubação. Giovanni? Por enquanto é isso. O colega Davi vai. Pode falar. O Tobin não gosta, mas ele não tá aqui não. A gente pode chamar de índice de Tobin, todo mundo vai saber qual é. Ele fala que é dele, né? Esse índice de respiração superficial aqui, ó. Ele não gosta que fale que é dele não, mas já que ele não tá aqui, a gente pode falar que é dele, que é mais famoso. Esse é o famoso índice de Tobin. Valeu, meu amigo, pode continuar aí. É isso, o colega, se você tiver alguma pergunta sobre essa parte, pode perguntar, o colega Davi vai dar continuidade à apresentação. Giovanni, uma coisa importante, tá, gente? É só reforçando o que o Giovanni falou, não sei como é na sua unidade, mas o Cuff Leak Test, ele principalmente, ele tem que ter muito cuidado, que ele não pode ser feito para todo mundo, tá bom? Quem são os pacientes que devem realizar o Cuff Leak Test? Intubação traumática, você desconhece ali o processo de intubação, é uma suspeita ou realmente um relato de intubação traumática, então esse paciente merece o Cuff Leak Test. Paciente com intubação prolongada, há muito tempo ali com a pressurização do cuff sobre a via natural do paciente. Paciente que manipulou cirurgia de via aérea superior, laringe, etc., cordas ali. Sexo feminino ali. E pacientes, basicamente ali, que já tem alguma relação, fístula, algo do tipo ali. Então, esses pacientes ali são os indicados ali do Cuff Leak Test. Mas se o Cuff Leak deu positivo, deu ausência de vazamento, como bem o Giovanni falou, não é necessário repetir, tá bom, o teste. Então, se faz, conversa com a equipe médica, se faz corticoterapia de 4 ali a 6 horas, espera ali o efeito do fármaco e retira o tubo, tá bom? Retirado o tubo, sem a necessidade de novo teste. Literalmente porque o poder de sensibilidade e especificidade desse teste são variáveis, entendeu? Sensível, mas pouco específico. Então, nessa condição aí, não se refaz o teste, tá bom? Então, lembrar desse adendo aí, tá? E teste é em VCV, tá, gente? A dica é o seguinte: tá com uma proposta de desmame do seu paciente, aspira o paciente, viera inferior, viera superior, paciente encostado na ventilação mecânica, faz o Cuff Leak Test encostado na ventilação mecânica em modo controlado, modo V. Fazer em modo PSV, você vai perder totalmente a leitura. O teste fica bem difícil. Algumas vezes dá certo, mas tem outras vezes que você perde a leitura da curva de volume e tempo e complica a situação, tá bom? Era isso. Marden, posso te dar um adentro aí em relação a essa temática do Cuff Leak Test? Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas em algumas situações em realizar o Cuff Leak em VCV com um paciente ativo na ventilação mecânica, e nem sempre esse paciente está tão orientado, né, durante o teste, aquele paciente que está muito bem, mas é um paciente que está ali meio que um misturado de agitação com consciência, e aí tu vai colocar esse paciente ativo em VCV e já era. Tu vai colocar lá o volume a 6 a 8 ml quilo com fluxo fixo e ele vai ficar assincrônico, tu não vai saber o momento certo e com precisão avaliar ali se tem fluxo de saída, se não tem, devido a esse grau de assincronia. Eu já peguei situações assim, tá? E aí não conseguindo fazer a avaliação de forma
esclarecedora, né, no ventilador. Nesses casos, um grande amigo meu, que é fonoaudiólogo, trabalhou por muito tempo comigo, ele foi ali comigo me instruindo tal em outras formas de avaliar se há fluxo, né, passagem de ar, porque é isso que a gente espera no cuff leak test, né? Quando tu esvazia o cuff para uma via aérea sem edema, né, a gente espera que haja vazamento, a gente espera que esse fluxo passe. E aí ele fazia e me ensinou junto a ele a fazer essa avaliação sem o ventilador. A gente tirava o paciente do ventilador mecânico, deixava o paciente só com um tubo lá. Eu fazia a minha terapia de remoção de secreção, né, professor? Fazia lá com ele e tal, deixava ele filé, daí o fono ia, secava o cuff, pegava ali o estetoscópio, fazia ausculta ali na região laríngea, tal, e ali pela ausculta que ele estava analisando ali, ele sabia se tinha fluxo de ar ou não. Uma das coisas que a gente fazia para otimizar essa avaliação era, no momento que ele estava só com um tubo na boca, que a gente secava o cuff, fazia uma leve movimentação no tubo, né, para dar ali um efeito como se estivesse fazendo um estímulo de fúrcula no paciente para provocar a tosse. E na hora que ele puxava o ar que ia tossir, a gente bloqueava o tubo para ver a eficiência desse fluxo, desse vazamento por fora. Não sei se alguém aqui já teve essa necessidade e experiência de fazer um cuff leak avaliado dessa forma, mas eu queria aqui dividir essa experiência com vocês. Não sei se o professor Marden já teve também alguma necessidade de fazer alguma avaliação adaptada. O que tens a dizer, Marden, sobre isso? Eu já fiz, a Pamela também já colocou no comentário, já fiz isso também, funciona muito bem. Isso é muito explosivo, né, Pamela? Ou seja, quando a gente acaba utilizando desse método mais qualitativo do que quantitativo, a gente realmente perde ali a leitura de valores adequados, entendeu? Mas ele é válido, cara, ele está na literatura, entendeu? Ele é válido sim, esse método é o qualitativo, você não tem valores de referência, mas é desse jeito que o Valdo falou, você seca o balão, o paciente é estimulado ali o processo de tosse, e na hora da tosse você fecha o tubo. Se existe edema, você não vai sentir passagem de ar pela lateral, pela boca do paciente. E se não há edema, ou o risco é muito baixo, na hora que você ocluir a peça, o tubo do paciente com o dedo, com o polegar, basicamente o gás vai vazar pela boca do paciente. É bem explosivo, não sei qual é a experiência que a Pamela já teve, mas é um método que incomoda um pouquinho, entendeu? Mas é bem legal. Assim, eu fazia quando não conseguia ter um certo sincronismo a volume, sabe? Com o paciente ativo na ventilação. Quando tava tudo certo, ótimo. Até quando o paciente... Interessante aqui, ó. Olha, isso aqui é interessantíssimo, ó. Tem ventiladores que tem problema de leitura de vazamento. Eu concordo plenamente com ela, entendeu? Tem paciente que você checa vazamento oral e o ventilador continua grafiando no volume tempo que está tudo normal. Concordo plenamente com ela. Muitas vezes não dá para confiar, às vezes, na avaliação de certos ventiladores. Tem uma péssima sensibilidade ali para avaliar vazamento. Bem lembrado isso daí. Muito bom, Pamela. Alguém mais, gente? Se não, aí vamos seguir com o Davi aí. Tudo bem, então, dar seguimento aqui. A gente vai continuar abordando acerca do tópico, comentar um pouco mais sobre a diferença do TRE do tubo T e do TRE em modo PCV. A gente deixa eu abranger um pouco mais sobre esse tema também, porque às vezes acaba sendo uma dúvida recorrente na unidade de terapia intensiva, e a gente vai apresentar alguns estudos também para dar um embasamento melhor e também um melhor entendimento acerca do tema. Achei esse estudo interessante aqui, se necessário posso disponibilizar depois para quem se interessar, e está disponível no Respiratory Care, que é um estudo que comparou o trabalho respiratório que foi imposto por um TRE com uma peça T versus um TRE conectado ao ventilador
em modo PSV, com suporte 0, e PIP também 0. Esse foi um estudo de bancada em que foi realizado em um simulador de respiração, um pulmão artificial, em que esse pulmão artificial simulou 3 tipos de pulmão diferentes. No caso, um pulmão normal, um pulmão com DPOC e um pulmão com SDRA moderada. Também ele comparou 3 modelos de ventiladores diferentes, que foi o Servo-U, Servo-I, Keres Cap. Tá. E aqui nessa tabela ele também demonstra os valores que ele estipulou para esse pulmão artificial nesses tipos de condições, do pulmão normal com DPOC e com síndrome de conforto. Aqui a gente pode perceber as diferenças no valor de resistência e também de complacência desses pulmões. No pulmão normal, também no pulmão com DPOC, que tinha uma resistência maior e uma complacência maior também, diferente do pulmão com síndrome de conforto, que tinha uma resistência menor e uma complacência menor também estipulada, e depois meio que submeteu esse pulmão artificial aos dois tipos de TRE, com tubo T e o PSV em suporte 0 e PIP 0. Aí, pelo gráfico que está aqui demonstrado, ele observou o seguinte. Nessa linha aqui, onde tem 0, é um valor de baseline, um valor de referência, que foi estipulado para a realização do trabalho respiratório. Nesse daqui, no primeiro aqui, o tubo tem o trabalho respiratório realizado pelo tubo T e os outros trabalhos respiratórios realizados no modo PSV nos 3 tipos de ventiladores diferentes. E aqui também o percentual de trabalho respiratório. Exato. E aqui pelo gráfico a gente consegue perceber que o tubo T foi o que mais se aproximou ao baseline, né, o valor de referência na relação do trabalho respiratório. Os modelos servos, eles diminuíram o trabalho respiratório do pulmão, ou seja, de certa forma meio que mascarou o esforço realizado pelos tipos de pulmões, tanto do pulmão normal com DPOC e também com síndrome de conforto. Já no outro modelo, o R860, ele aumentou o trabalho muscular respiratório. E aqui a gente tem o percentual, né, que, por exemplo, aqui, no pulmão normal, o tubo T aumentou em 1% o trabalho respiratório. Nos outros modelos Servo-I foi de menos 20% diminuiu o trabalho respiratório, e no Servo-I menos 13% de trabalho respiratório, e no outro de 6%. Né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, nesses modelos do Servo, como ele, dessa forma, digamos, diminuiu o trabalho respiratório, auxiliou esse pulmão, no caso de um desmame, um TRE, ele pode, às vezes, mascarar o esforço respiratório realizado por esse paciente. E se ele for submetido realmente a um TRE nesse desmamado, ele pode acabar falhando também. E aqui também, quando o paciente tinha um esforço, o ventilador fez com que ele tivesse um esforço maior, também pode ter mascarado da seguinte forma: acreditar que o paciente ainda não está pronto para o desmame, né, para o TRE, e acabar prolongando a ventilação. Aqui nesse gráfico, ele analisa um pouco a curva de pressão e tempo realizada pelos ventiladores. Apesar de todos os ventiladores terem sido programados para uma pressão em suporte 0 e PIP 0 também, percebeu-se também que eles realizavam ainda assim uma pressão no paciente, uma pressão de suporte. A gente percebe aqui que o Servo-U é o que mais se aproximou, teve uma pressão de suporte maior, e também os outros também tiveram uma pressão um pouco menor. Por exemplo, o R860 teve uma pressão de 2,5 um pouco menor, e o Servo-U e o Servo-I tiveram uma pressão maior, sendo que o Servo-U foi maior. Por que é que isso ocorre? Porque apesar de ser programado nesses ventiladores uma pressão 0, uma PIP 0 também, esses ventiladores continuam com aquela pressão contínua que é bias flow. Esqueci o nome. Então, continua aquela pressão e acaba formando ainda assim um certo suporte para esse paciente. Então, por esse modo, a gente pode perceber que é preciso tomar um certo cuidado até quando utiliza o modo PSV com relação com o tubo T. Na análise do artigo, numericamente, ele concluiu que
o tubo T ele se adequa mais à respiração espontânea, aquilo que vai ser submetido ao paciente depois de ser desmamado e estubado. Ele chega mais próximo daquilo que é considerado espontâneo pelo paciente em comparação com o PSV. Aqui a gente já tem um outro estudo que foi realizado já, é um estudo randomizado, controlado e multicêntrico, que foi realizado em diversas UTIs na França. Está disponível no The New English Journal of Medicine, que comparou também a pressão de suporte com o tubo T. Nesse caso, foi utilizado um tubo T com um fluxo de 6 litros por minuto, que dava aproximadamente ali uma FO2 de 40% ou até menos, com uma pressão de suporte, comparada com pressão de suporte de 8 e 100 PIP. Foram utilizados em pacientes com intubação orotraqueal acima de 24 horas, que eram considerados como alto risco de extubação. Aqueles pacientes que tinham mais de 65 anos, que tinham doença cardíaca ou respiratória. Aqui pelo gráfico, a gente percebe que nesse estudo em si, utilizado nos pacientes, não teve diferenças significativas. Por exemplo, aqui, no tempo total livre de ventilação mecânica, os dois grupos, tanto com o modo PSV, tanto que tiveram o TRE no tubo T, tiveram o tempo livre de ventilação mecânica igualmente igual, que foi de 27 dias, sem basicamente nenhuma diferença. Aqui em relação à extubação, aqueles pacientes que foram extubados em menos de 24 horas, também teve aqui numericamente parece que teve uma diferença, mas estatisticamente não foi significante. Os dois grupos tiveram valores bons em relação à extubação dentro de 24 horas após o teste de respiração espontânea, né? Tanto do tubo T, tanto do PSV. Aqui já avalia, nesse outro gráfico aqui do canto, a relação de reintubação dentro dos 7 dias. Ou seja, que em PSV, cerca de 14,9% precisaram ser reintubados, enquanto que no tubo T, 13,6% precisou ser intubado nesse período de 7 dias. Foi um pouco maior em modo PSV, pacientes que tiveram TRE no modo PSV, mas não chega a ser estatisticamente significante. Um dos estudos que a gente achei interessante para exemplificar e até destrinchar um pouco mais essa diferença do modo PSV e do tubo T. A maioria dos estudos demonstram que não tem grande diferença em um e outro. A questão é aquela, como o professor Márcio sempre diz, que é ter uma boa avaliação, ter um avaliador que saiba realmente aplicar adequadamente tanto o tubo T, tanto o modo PSV. Tá? Vejo que também alguns fisioterapeutas, as pessoas também preferem realmente o tubo T para ele se adequar mais à respiração espontânea, mas é questão de saber realmente aplicar esses dois tipos de testes. Aqui, como aplicar falar um pouco sobre a avenia no desmame. Sabe-se que a avenia ela pode auxiliar bastante no desmame do paciente, tanto na extubação. Sabe-se que a extubação ela é caracterizada, uma extubação sucedida é quando o paciente não precisa retornar após 48 horas para o tubo, certo? Aqui, de acordo com a diretriz brasileira de ventilação mecânica, apresenta 3 tipos de VNI pós para extubação. Né? A VNI facilitadora, que ela é aplicada naqueles pacientes que têm DPOC exacerbado, né, que falharam no TRE e são submetidos à VNI facilitadora. Interessante desse caso é que, por vezes, esses pacientes com DPOC, eles podem talvez não tolerar um TRE. Então, muito possivelmente, ele vai já falhar no primeiro TRE que vai ser realizado, mas mesmo assim é necessário fazer a extubação desse paciente e aplicar a VNI facilitadora nele. A VNI preventiva. No caso da VNI preventiva, são aqueles pacientes que tiveram TRE bem sucedido e são recomendados para aqueles pacientes que têm um risco de falência respiratória, que é no caso dessa tabela apresentada aqui. Os pacientes que apresentam esse risco, que têm essas condições, eles têm um risco de apresentar falência respiratória, pacientes que têm hipercapnia após intubação, doença de insuficiência cardíaca, aquela tosse ineficaz também que é percebida que pode ser muito prejudicial para o paciente. O paciente tem, de certa forma, uma força, ok, mas não consegue expelir secreções. O paciente hipersecretivo também é aquele paciente que está
que tem secreções atrás da outra, que o paciente foi esperar no horário, vai ver depois já tem mais secreções. Então, os pacientes hipersensitivos têm uma tendência de ter falência respiratória. Que teve mais de uma falência, mais de uma falha no teste, no TRE, no desmame, que apresentam comorbidade, também mais de uma comorbidade, que tem uma obstrução de via aérea também, algo que a gente já percebe até lá, também no cuff leak test, pacientes que talvez tenham alguma obstrução da via aérea, também que tem alguma laringoespasmo, por exemplo, tem uma tendência de ter falência respiratória. Pacientes idosos, acima de 65 anos, parece que apresentaram falência cardíaca, com o caso na intubação, e aqueles pacientes também que tiveram mais de 72 horas em uma ventilação mecânica. O último tipo de VNI também é a VNI curativa. Esse tipo de VNI, ela tem sido apresentada que ela tem evidência apenas naqueles pacientes cirúrgicos, pacientes que têm alguma complicação, que passaram pelo TRE, tem uma complicação, realizaram alguma cirurgia e por isso estavam entubados mecanicamente, pode ser usada a VNI curativa. Ela é recomendada, tem um grau de evidência somente nesses casos. Em outros casos também, que talvez possa ser interessante, tem um efeito, apesar de ter evidências baixas, são aqueles pacientes que acabam desenvolvendo a atelectasia após a retirada da ventilação mecânica, após a extubação. Aquele paciente que estava ali não apresentava atelectasia durante a ventilação mecânica, mas após tirar a ventilação dele, aquela pressão positiva acaba gerando uma atelectasia nesse paciente. Então, não é algo que ele já tinha, mas se for aplicar a VNI curativa, ele pode apresentar um resultado bom. Tá. Como já finalizamos os últimos tópicos, uma condição que acaba contribuindo muito para o estado do paciente, tanto em ventilação mecânica até após o desmame dele também, na extubação, é a disfunção diafragmática do pela ventilação mecânica. Essa é uma condição que basicamente todos os pacientes vão apresentar. Não precisa necessariamente ser pacientes em ventilação prolongada. Tinha encontrado um estudo que falava que às vezes pacientes com até 18 horas, a partir de 18 horas de ventilação mecânica, já podem apresentar disfunção diafragmática do pela ventilação mecânica. Esse tipo de disfunção apresenta diversas causas. E ela está muito atrelada também a outra questão, que é a lesão do pulmão. Às vezes, uma lesão na ventilação mecânica acaba se focando em proteger o pulmão e acaba lesando o diafragma, ou vice-versa. O que ocorre muito aqui, a questão da lesão diafragmática, pode ocorrer a PIP excessiva. Uma PIP excessiva pode causar sobredistensão. Da mesma forma, também uma PIP insuficiente pode causar deste recrutamento. O que ocorre também na PIP insuficiência, essa ventilação mecânica, que é uma frenagem expiratória. O que seria essa frenagem? Durante a expiração, a gente sabe que na respiração, a expiração ocorre de forma passiva pelo retorno do diafragma. Durante esse retorno, o diafragma acaba contraindo novamente durante a expiração, muitas vezes ocasionada na ventilação mecânica por uma PIP insuficiente. Ele faz a contração para manter aquela pressão dentro da caixa torácica. Tá? Que às vezes também pode ser percebido também numa dissincronia respiratória no disparo reverso ali, pode acabar percebendo pelo gráfico de fluxo ali que o paciente está disparando, está disparando durante a fase expiratória. Outras condições também que podem influenciar uma disfunção diafragmática é a assistência ventilatória insuficiente. A assistência ventilatória insuficiente, às vezes um baixo fluxo ou uma baixa pressão, pode fazer com que o diafragma tenha que fazer um esforço excessivo e, por vezes, ele não consegue realizar esse esforço excessivo, talvez ocasionada pela própria mecânica do paciente ou pela mecânica também da condição que ele possa ter, da patologia que ele possa ter. Uma sedação também insuficiente, às vezes o paciente não está sedado o suficiente, faz com que o diafragma acaba tendo essa contração, esse esforço excessivo. Da mesma forma, também a sedação excessiva e a ventilação ventilatória excessiva acaba fazendo com que inibe o trabalho do diafragma. Um esforço respiratório insuficiente, o diafragma fica por muito tempo ali parado, em desuso, começa a entrar em atrofia. Então, a gente percebe aqui que os dois extremos, tanto o excesso quanto a falta, pode causar uma disfunção diafragmática, e essa disfunção diafragmática também pode acabar ocasionando uma lesão pulmonar. No caso, comumente que a gente conhece, é a lesão pulmonar induzida pelo
paciente, que é a psília, que ocorre muitas vezes quando ocorre esse esforço respiratório excessivo, que pode ser causado pela ventilação vegetatória insuficiente ou pela sedação insuficiente. Aí só, não vou abranger muito nisso, só coloquei os tópicos para quem tiver pint, mas esse artigo propõe alguns princípios para proteger tanto o pulmão e o diafragma também. Tá? Ele foca também, foi um artigo realizado por revisores, tá bom? Que foram profissionais com expertise na área que deram digamos, uma concordância, um grau de concordância em cada uma das afirmativas. Em primeiro lugar, ele fala sobre monitoramento, fazer o monitoramento diário do paciente, ver como está o esforço respiratório desse paciente durante a ventilação mecânica, é um passo importante para evitar a lesão pulmonar diafragmática. Ver aquela questão, se eu coloquei um paciente ontem em modo controlado, será que hoje ele já está apto para entrar em modo PSV, modo espontâneo? Ou será que ainda não está apto? Permaneço ele em modo controlado. Ver como está esse esforço respiratório do paciente e ver também se ele tem drive. A profundidade da sedação também, às vezes, não acaba sendo um substituto confiável para inibir o drive. Sabe que, às vezes, com a tentativa de proteger o pulmão, tende a diminuir o drive respiratório do paciente, e uma das tentativas primárias, que às vezes parece ser mais claro, é aumentar a sedação. Não necessariamente tem necessidade de aumentar a sedação, porque sabe também que um desfecho através da sedação prolongada, às vezes pode ser tanto a disfunção no diafragma, também futuramente um desfecho, às vezes, de uma ventilação mecânica mais prolongada. É interessante, às vezes, ver outras terapêuticas para suprimir esse drive de ventilação respiratório, e se necessário, aumentar a sedação. Uma questão que ele aprofunda é a monitoração desse paciente, do esforço respiratório dele. Ele acaba gerando a questão da manometria esofágica. Cabe também que não é um princípio muito disponível nas UTIs, tanto pelos médicos, tanto pelos fisioterapeutas, pessoas que fazem parte da equipe médica, não acaba sendo um recurso tão acessível, mas acaba sendo interessante também ver como está a mecânica do diafragma também, até mesmo por meio do ultrassom e por meio da pressão de oclusão das vias aéreas. Como forma de proteger o diafragma também, é importante entender que não existe uma configuração universal para proteger o diafragma ideal para todo tipo de paciente. Não existe receita de bolo. Por vezes acaba tendo essa mania de procurar qual é o parâmetro ideal, qual é a frequência ideal, o volume ideal para aquele paciente para proteger o diafragma. É preciso, em primeiro lugar, entender, né, a própria mecânica do ventilador, o que eu posso fazer aqui no ventilador para proteger o diafragma, e também a mecânica do paciente. O que é ideal para esse paciente? Para proteger o diafragma dele, né, para que ele não tenha lesões naquele ventilação mecânica, até depois da extubação também, e que ele tenha também uma mecânica e uma estabilidade hemodinâmica. O esforço respiratório também excessivo é algo que precisa ser monitorado. Ver se esse paciente está utilizando demais o diafragma, a contração do diafragma, ou se está usando de menos, né? Evitar tanta atrofia por desuso e evitar também as lesões induzidas por uma carga excessiva. O paciente o diafragma está fazendo muito esforço sem suportar aquilo, tá bom? Podendo causar até mesmo perda de fibras e também inflamação. Compreender que um disparo, às vezes umas contrações, leve contrações do diafragma, não necessariamente quer dizer que ele vai prevenir a atrofia dessa musculatura. Às vezes aqueles disparos que eles podem perceber no ventilador não chega a ser suficiente para prevenir uma atrofia do diafragma. Perceber também se esse paciente está sendo uma sincronia com o ventilador, que é popularmente conhece mais como disparo reverso. Se aquele paciente está disparando no momento errado, está tendo a condição errada, ou seja, ele está tendo aquela briga constante ali com o ventilador. Pode causar tanto uma lesão diafragmática também como uma lesão pulmonar. E aí a gente entra naquela discussão também de como por vezes a gente tenta proteger o diafragma, mas acaba também lesando o pulmão e vice-versa. Quando não é possível realizar as duas coisas, as evidências apontam que é mais vantajoso e deve ser priorizado também proteger o pulmão. Logicamente, se for possível proteger ambos, diafragma e pulmão, visa-se proteger os ambos, mas
o foco principal seria do pulmão. Compreender também que o volume minuto de 6 ml por quilo corporal, às vezes, não é uma coisa universalmente protetiva para todos os pacientes. Em alguns casos de insuficiência respiratória grave, um valor abaixo desse pode ser mais ideal para prevenir a lesão pulmonar. E também evitar o esforço respiratório excessivo para evitar as lesões pulmonares autoinfligidas pelo paciente, né, que é a chamada PSID. Só já concluindo a questão, vamos abordar um pouco sobre a sedação. Compreender que às vezes a sedação também não precisa ser a primeira alternativa quando a gente sabe que um paciente tem uma assincronia ali com o ventilador, uma desincronia por qualquer tipo que seja. O foco principal seria tentar corrigir essa sincronia ali pelos próprios parâmetros do ventilador de outras formas. Esse caso ainda não seja possível, mexer no ventilador, ajustei os parâmetros e o paciente ainda continua com essa assincronia, aí sim eu posso tentar pensar numa sedação para esse paciente, para corrigir esse distúrbio desse paciente. Aí concluindo, gente, um esqueminha aqui com esse lado aqui colorido, né? Os objetivos que a gente teria com o paciente, que em primeiro lugar seria manter a homeostase respiratória, e aqui as terapêuticas, ou seja, evitar uma acidose respiratória perigosa, que pode levar muitas vezes à morte, manter uma oxigenação adequada, focando na homeostasia, a proteção pulmonar, visando minimizar o estresse pulmonar do paciente, visando também um estresse regional de áreas do pulmão, e também evitar a sincronia do paciente, focando na proteção pulmonar. Pensando na proteção diafragmática, manter um esforço respiratório modesto, que não seja excessivo também, que não seja insuficiente, e também manter uma sincronia expiratória, não evitar o disparo reverso. De certa forma, a gente acaba focando mesmo no melhor resultado para o paciente. É importante compreender que o melhor resultado do paciente não é o paciente ter de volta aquele parâmetros fisiológicos normais, mas também ter o melhor resultado possível, evitando complicações, como evitar a dispneia também, complicações na UTI, evitar a mortalidade, também ter um estado funcional, uma qualidade de vida melhor. E é isso, gente. A gente conclui nossa apresentação aqui por agora, está aberta às observações. Show de bola. Quem levantou a mão já pode começar aí. Parabéns, meninas. Show de bola. A apresentação ali muito boa, entendeu? Impecável. Foi a Pamela, né? Parabéns. Pamela, manda ver. Foi sem querer, Pamela, que tu levantou a mão ou tu queres perguntar? Manuel aí também levantou a mão. Pode perguntar, galera. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Tá ótimo o áudio. Sim. Então, eu só queria contribuir que quando, alguns meses atrás, eu trabalhei num serviço onde era disposto uma ficha, que acredito que 2 páginas quase, onde era encharcado de preditores para todos os pacientes. O que acontecia? Os pacientes não eram estubados. E como foi bem abordado pelos meninos, os preditores não são para todos os pacientes. É cada caso um caso. Era só isso mesmo que eu queria contribuir. Perfeito. É isso mesmo. Preditor não é para todo mundo. Tá, gente? Isso é bem forte mesmo, tá? Não deve fazer em todo mundo. Alguém mais, Pamela? Só a mão que resvalou no... Mas devo fazer um adentro aí em relação ao que eles apresentaram, tá? Primeiramente, professor, parabéns, viu, pelos alunos aí. Eu realmente me vi numa apresentação de um altíssimo nível, tá? Bastante não, né? 100% baseado em evidências. Isso, inclusive, é uma prática que deveria ser adotada a todo mundo que trabalha com divulgação, com
com a área da comunicação, educação, tudo baseado em evidência. Então os meninos, parabéns, tá? A todo mundo que apresentou, ficou muito legal a apresentação. Tiveram algumas observações que eu acho relevante falar aqui. Esse tema de desmame e extubação é um tema ao mesmo tempo que parece ser óbvio, mas não é, tá? Acho que o Marlon até pensa parecido comigo em relação a isso. Uma coisa é o paciente estar desmamado da máquina, outra coisa é você ir lá e tirar o tubo do paciente. É tudo desmame. Não, não é. São coisas completamente diferentes. Você pode ter um paciente em desmame ventilatório, mas o extubar vai levar em consideração uma visão muito mais ampla. Muito mais ampla. Hoje na UTI, por exemplo, tem um paciente que é um paciente traqueostomizado, tá? Ele é um paciente que fica com 21% de FiO2, com uma PIP, que é a pressão mínima expiratória da máquina, de 5, e com uma pressão de suporte de 5, onde o delta POC, PMUSC, driving pressure transpulmonar, P01, tudo normal. Aí tu vai me dizer, por que tu não tira esse paciente da ventilação mecânica, Walter?